mensagem que Deus e seu Divino Espírito sempre precisaram de homens santos para assim executar as missões que eram concedidas a eles em nome de Deus e de todo o poder celestial. Amados, o foco principal de Deus é resgatar a alma e salvar o espírito. Porém, para fazer isto, como eu disse, ele sempre procurou formar homens que pudessem nascer dotado de uma sabedoria, de virtudes especiais e que, acima de tudo, prevalecesse o amor em servir ao reino dos céus, a ponto de que, se fosse necessário dar sua vida, eles dariam para que a alma da criatura humana fosse salva. Então, pessoas assim, com essas qualidades, sempre foram e sempre foi o foco de Deus, encontrar pessoas assim. E antes, bem no passado, ele procurou essas pessoas e encontrou algumas, e as que ele encontrou, ele as dotou, juntamente com o Espírito Santo, de qualidades presentes nele, Deus, e no seu Divino Espírito. Temos como exemplo Moisés, Josué, Eliseu, Elias e tantos outros homens que nasceram para servir a Deus. Amados, e todos esses, eles executaram suas funções, não por si próprios, mas segundo a vontade de Deus e do seu Divino Espírito. Porém, eles não conseguiram realizar tudo. Irmãos, então, Deus decide enviar seu Filho Jesus à Terra, e ele vem. Mas eu pergunto, ele realizou sua obra? Não realizou toda a sua obra. E, como ele não pôde executar toda a missão que era para ele realizar, ele, antes de subir aos céus, ele promete enviar um outro Consolador. E ele descreve algumas de suas funções, não todas, mas algumas. Dentre essas funções, ele diz que o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas são apenas algumas das funções deste Consolador, que deveria executar na terra, no meio do povo escolhido por Deus, não por si próprio, mas segundo a vontade de Deus e do seu Divino Espírito. Isto é, segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um. Os três são apenas um. Amados, e então, Deus e Jesus, contemplando a terra, após se cumprir a profecia de que haveria grande silêncio entre os céus e a terra, após Jesus ir ao céu, e houve mais de 2000 anos esse silêncio. Mas aí Deus volta a sondar a terra e quebra esse silêncio, encontrando dessa vez não um homem dotado, mas sim uma criança, uma menina, que nós sabemos quem é. Então o que Deus faz? Já encontrando nessa criança aquilo que sempre foi o foco dele, encontrar pessoas com qualidades especiais e sobretudo um amor sincero de servir ao reino dos céus, ele encontrando isto nela, ele vem e juntamente com o Espírito Santo preenche essa criança, dotando ela de virtudes, como eu disse, presentes nele, Deus, e no seu Divino Espírito, em Jesus. E então ele encarrega esta menina de quê? Do que Jesus disse: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E além do mais, formar um povo para Deus. Irmãos, estas foram as funções, não todas, como eu já disse, mas estas foram uma das funções do Consolador, que deveria exercer segundo a vontade de Deus. E amados, a Santa Vó Rosa, o Consolador, sempre procurou cumprir suas funções. E ela não só procurou, como ela cumpriu. A verdade é tanto que após ela subir aos céus, levada por Jesus, ficamos sabendo que ela
não era só apenas uma serva de Deus, mas sim o consolador da promessa de Jesus. Está a prova de que ela cumpriu as suas funções. E amados irmãos, as funções que foram concedidas a ela, Santa Rosa, nenhuma delas foi fácil. E a mais difícil de todas, foi convencer o mundo do pecado. Foi formar um povo para Deus, não para o inimigo de nossas almas, não para o poder das trevas, mas para Deus. Essa foi a função mais difícil da Santa Rosa como consoladora executada aqui nesta terra, segundo as ordens de Deus. Essa foi a função mais difícil dela e continua sendo até hoje. Aqui, nesse momento da meditação, nós iremos entrar em alguns pontos desta função difícil, que foi formar um povo, convencer as pessoas do pecado. E nós iremos agora ver essas dificuldades presenciadas no ministério da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Essa dificuldade de convencer o mundo do pecado. Irmãos, e como se não bastasse ser difícil convencer o mundo do pecado, ela, como consolador, executando as funções nesta igreja, segundo a vontade de Deus e do Espírito Santo, precisa até hoje convencer a própria igreja, os próprios irmãos, os próprios apostólicos, porque não se convenceram ainda do pecado. Não se converteram e ainda não se convenceram dos seus pecados. Vejam bem, como eu disse, não foi fácil para nenhum. Os apóstolos e alguns profetas, alguns discípulos foram mortos, uns apedrejados, outros degolados. Por quê? Porque estavam executando uma missão para Deus. E foi difícil. E para Santa Rosa foi e continua sendo até hoje. E por se tratar de uma de suas funções ser formar um povo para Deus e não para o pecado, não para o inimigo de nossas almas, ela precisou estabelecer, orientar a igreja através de mensagens e através de sua fala pessoal, isto é, eu falo fala pessoal, mas segundo a vontade de Deus, pois tudo o que ela realizou na terra nunca foi por vontade própria, e sim de Deus. Assim como Jesus diz que ele estava no Pai e o Pai estava nele, e o Pai era quem executava as obras, assim também se deu com a Santa Rosa. Ela estando com Deus, com Jesus, e eles estando com ela, eles realizavam as obras através dela, usando o seu corpo, a sua fala, para transmitir à igreja o que era necessário. E amados, dentre essas coisas necessárias se constitui a necessidade de Deus tomar providências e medidas para que esse povo que estava sendo formado para ele permanecesse. O que nós conhecemos como disciplina. Dentre a função de convencer o mundo do pecado e formar um povo para Deus, está a disciplina de nossa igreja. E nós iremos entrar agora nesse assunto porque se faz necessário para os irmãos entenderem as obras e as funções deste Consolador, a Santa Rosa, se faz necessário isto. E eu espero que neste momento não tenha nenhum dos irmãos pensando que mais uma vez é uma mensagem sobre disciplina. Não é uma mensagem sobre disciplina, porém faz parte das funções do Consolador. E nessa igreja nós aprendemos sobre Jesus, nós não aprendemos em partes, nós aprendemos tudo. Da mesma forma, a Santa Rosa. Então não é justo falar a respeito de suas funções se nós não falarmos a respeito desta, que é a disciplina, que é formar um povo para Deus. E um povo, para ser formado para Deus, só poderá ser realmente formado e diferente se aceitar, se valorizar o ministério dela, Santa Rosa, e se convencer e se converter. Amados, a Santa Rosa, como eu disse, como se não bastasse convencer o mundo, aquelas pessoas que já estão, que não frequentam, que não conhecem o poder de Deus, ela ainda precisa convencer muitos apostólicos.
Muitos, não são poucos, são muitos. E amados irmãos, ela tentou durante sua vida, dividiu a igreja através dessa disciplina. Quando ela estabeleceu a disciplina, ela dividiu. Para ela foi uma tristeza, para Deus também. Mas nós não precisamos, conforme ela disse, de quantidade. É importante a quantidade? Sim, mas de nada vale a quantidade se não houver qualidade. Então, esse Consolador, exercendo suas funções na terra, para formar um povo para Deus, ela, segundo a vontade de Jesus, ela vem e implanta na igreja algumas regras disciplinares que nos tornam diferentes do mundo. E nos tornando diferentes, nos torna também filhos de Deus, povo do Consolador, povo de Jesus que herdará o reino dos céus um dia. Amados, e ela veio e implantou tudo isso, exerceu a sua função. Ela implantou, aconselhou, mostrou tudo o que deveria. E aí ainda ficou algumas coisas. E aí ela prepara o santo irmão Aldo, por isso se tratava de uma das funções dela também, preparar, juntamente com Jesus, um pastor para um rebanho, para um povo. E ela prepara o irmão Aldo para continuar relembrando e ensinando. Porém, ela e ele, santo irmão Aldo, cumpriram as suas funções. Aí, eu quero perguntar a toda a igreja: ela cumpriu a sua função? O irmão Aldo cumpriu, estão no céu. E você, cumpre a sua função de apostólico? Qual que é a sua função? Não é valorizar? Não é valorizar a vinda desse Consolador, a vinda de Jesus, todos os seus ensinos, todos os seus conselhos, e procurar ter uma vida de acordo com o que foi ensinado? Eu não falo ensinado pela igreja, porque a igreja somos nós, mas ensinado pelos céus. Pois quem ensina é o nosso Deus, é Jesus. Eles ensinaram e a Santa Rosa nos transmitiram. Você está cumprindo a sua função de obedecer, de se submeter ao reino dos céus? A grande maioria, graças a Deus, percebemos, até onde nós observamos, estão. Mas ainda há aquelas pessoas que a Santa Rosa ainda está tentando convencer. Irmãos, e eu não sei até quando a pessoa vai viver dependendo do reino dos céus para converter. Até porque Jesus e a Santa Rosa não convertem ninguém à força. Eles mostram o caminho, mas quem seguimos somos nós. Será que o senhor, a senhora, você jovem, está cumprindo a sua função? De provar ao mundo que você é filho da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo? É pertencente do reino dos céus? É uma função, irmãos, que para muitos parece ser difícil, mas não é. Para quem quer, não. Eu costumo dizer, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa desculpa. Esta é a realidade. E são tantas as desculpas que nós costumamos observar, que as pessoas inventam para dar um mau testemunho, para desvalorizar o ministério dessa serva de Deus, como também desvalorizar o ministério de Jesus e desvalorizar a misericórdia de Deus. Pois se nós não damos ouvidos ao que a Santa Rosa nos ensinou, amando de Jesus, automaticamente nós estamos desvalorizando todo o reino dos céus, todo o poder do reino dos céus. Pois ela só, por si própria, ela não pregou, ela não ensinou por si, ela ensinou de acordo com o reino dos céus. As funções exercidas por ela aqui na terra não foi por conta própria, foi segundo a vontade de Deus. E se nós desvalorizamos isto, não conseguimos reconhecer as funções dela como Consolador, nós estamos desvalorizando todo o poder de Deus, todo o seu amor, toda a sua misericórdia. Aí eu pergunto, até quando? Até quando? Irmãos, muitas pessoas, infelizmente, colocaram na cabeça uma coisa que não deveria estar presente no pensamento de um apostólico,
que não tem nada a ver. As pessoas hoje em dia já colocaram na cabeça isto, que não tem nada a ver. Você vai falar de uma coisa, por exemplo, como eu estou falando agora aqui no púlpito. Se eu estou falando isto, as pessoas, algumas, costumam pensar, não tem nada a ver. Quando vem uma mensagem sobre disciplina, falando a respeito de correções necessárias para tornar a criatura possuidora das bênçãos do reino dos céus, as pessoas pensam que não tem nada a ver. Que tocar, que cantar, que reger, que pregar, que servir, que participar das reuniões é suficiente. Está enganado. Se fosse suficiente, não tínhamos disciplina. Os ensinamentos seriam: pregue, toque, cante e reja, que é suficiente para entrar no reino dos céus. Mas é só isso? Não. Amados, não adianta, de maneira nenhuma, a pessoa falar: eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu abro meu coração para Jesus, eu aceitei a Jesus, sendo que Ele, Deus, e Ele, Jesus, não te aceitou. Não adianta nada. Não somos nós que escolhemos, eles nos escolhem. E por mais que você diga que aceitou Ele, se Ele não te aceitou, não adianta nada. Não adianta. Você pode sair no meio das ruas, das praças, pregando, falando que ama Jesus, tentando convencer as pessoas. Pode tocar, pode reger, pode pregar, pode fazer o que fizer dentro da igreja. Pode viver 80 anos aqui, mas não será suficiente. Não será suficiente. E quando você deixar o seu corpo, que significado você terá tido aqui nesta terra? Nenhum significado. Nenhum. Sua existência aqui na terra terá sido em vão, pois a coisa mais preciosa você vai perder: a salvação. Pensando desse jeito, ignorando e não dando a mínima para o ministério da Santa Rosa como consolador, para as suas funções exercidas nessa igreja, está comprometendo sua salvação. E quando você deixar seu corpo, mesmo pregando, mesmo tocando, mesmo regendo, fazendo o que você faz, quando você chegar no reino dos céus, você vai ouvir o quê? Aquilo que Jesus disse que diria. E Ele também disse, foi bem claro, que passaria os céus e a terra, mas suas palavras não passariam. E o que foi que Ele disse que diria naquele dia? Quando você fosse falar que tinha pregado, que tinha cantado, que tinha feito tudo por Ele, Ele falou que diria: apartai-vos de mim, vai para longe, afasta de mim, porque na verdade eu nunca te conheci. Irmãos, passar a vida toda dentro da igreja, para quando deixar o corpo ouvir essas palavras no reino dos céus, no dia do julgamento, é doloroso, é triste. E aí vai ser o tempo, a oportunidade, o momento, quando você, apostólico desobediente, eu vou ser bem claro, apostólico desobediente, que ignora tudo o que a Santa Rosa e o Santo Romualdo ensinaram, principalmente quando se trata de correção, porque correção é quando toca na gente. Correção não é para qualquer um aceitar. Não é para qualquer um. E nesse momento vai ser a hora que você vai sentir saudades de quando o irmão Aldo publicava no boletim: obedeçam, se arrependam. Vai sentir saudades de quando subia um pastor no púlpito e transmitia a mensagem sobre disciplina. Aí eu pergunto: o que você vai fazer da sua vida? Já deixou o corpo, está vivo só o espírito. Você pode voltar à terra e aprender, se arrepender? Não, porque você teve o seu tempo para isso. Mas esse tempo que você teve para aprender, para se arrepender, você usou com quê? Com teimosia, com rebeldia, achando que desobedecer está te tornando o cara, está te tornando a irmã destaque dentro da igreja. Realmente está. Mas é para o bem? Não, para o mal. Vai acrescentar alguma coisa na sua vida? Não. Vai diminuir. E aí, irmãos, é triste que nós não poderemos voltar para nos arrependermos, para aprendermos, para valorizarmos. E o que vai acontecer com o espírito? Jesus, certa vez, ele contou uma parábola do joio no campo. E ele contando aquela parábola, ele disse que um certo homem, um fazendeiro, ele plantou lá no seu campo
boa semente, mas ele se descuidou e veio o inimigo e plantou uma semente má no meio daquela plantação dele. E os servos daquele homem, eles foram lá e viram a semente má no meio da semente boa. Eles foram até esse homem, esse dono do campo, e perguntaram se ele queria que eles arrancassem a semente má. E ele falou não, para que ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer os dois. Mas por ocasião da colheita eu direi aos ceifeiros, aos servos: colhe primeiro o joio e coloca em molhos para queimar, e o trigo ajunta no meu celeiro. Após as pessoas se despedirem, os apóstolos não entenderam, então perguntaram a Jesus, e ele foi explicar. Ele disse: o campo é o mundo, a boa semente é a palavra. Irmãos, e ele também continuou explicando a parábola. Ele disse que no final de tudo, na consumação, mandará o Filho do Homem, isto é, ele mandará seus anjos vir e colher do seu reino todos que causam escândalo e que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Porém os justos resplandecerão como o sol. Aqui está uma parábola que nós devemos assemelhar com a nossa igreja. O campo, digamos que o campo é a nossa igreja. A boa semente são os apostólicos que valorizam o ministério, acatam tudo que a Santa Rosa nos ensinou. Esse é o trigo, é a boa semente. E qual que é o joio, a má semente? São aqueles que estão dentro da igreja e não estão nem aí para as coisas de Deus. E qual é o destino destes? Serão colhidos e lançados na fornalha de fogo. Haverá pranto e ranger de dente nesse dia. Amados, eu tenho certeza que ninguém quer passar por isto. Não quer. Eu não quero, particularmente eu não quero. Eu sei que ninguém quer. Então se esforce para que isso não aconteça com você. Se esforce para quando você deixar o seu corpo aqui na terra, a sua existência ter valido a pena, para você ter aproveitado o seu tempo para construir a sua salvação. Salvação não se ganha, se constrói. Se constrói através das suas obras, da sua obediência, do seu amor. Você vai construindo a sua salvação, até chegar o momento que você constrói por completa, e aí ela te aguarda no reino dos céus. Irmãos, esse é o nosso objetivo. Assim como Jesus teve sua função, a Santa Rosa teve sua função, o irmão Aldo teve sua função, nós também temos a nossa função. Só que, diferente deles, nós não estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para aprender, para nos consertar, para nos preparar. Eles vieram nos preparar, nos ensinar, e nós estamos aqui, a nossa função é obedecer, é acatar. Esta é a nossa função. Porque aqueles que permanecem desobedecendo, desvalorizando, brincando, o irmão Aldo certa vez disse: não brinquem comigo que eu não sou brincadeira. Ele disse, e muitos continuam brincando com ele, com a Santa Rosa, com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Irmãos, e uma coisa que as pessoas estão acostumadas é o comodismo. Não de levantar e trabalhar, mas o comodismo de ter pulso firme, de se sacrificar para obedecer. As pessoas estão acomodadas, estão com preguiça de obedecer. Irmãos, a salvação é individual. Ensinos nós temos. Não podemos esperar que Deus vai nos salvar forçado. Não podemos cobrar nada de Deus, nem de Jesus, nem da Santa Rosa, muito menos do Santo Irmão Aldo, porque eles já nos ensinaram tudo. O irmão Aldo disse: a igreja está preparada, não em questão de obediência, mas de ensinos, e realmente está. Mas há aquelas pessoas que são semelhantes àqueles funcionários preguiçosos, que o patrão vai lá e contrata a pessoa para trabalhar, para servir, e a pessoa é preguiçosa, faz uma coisa quando está na frente do patrão, e quando o patrão não está olhando,
ou os seus superiores não estão olhando, a pessoa fica lá acomodada. E o que vai acontecer? Automaticamente, essa pessoa, esse patrão, vai observar as suas atitudes e vai fazer o quê? Vai te mandar para a rua, vai te mandar embora. Assim também podemos dizer que é o nosso Deus. A diferença é que Ele não manda ninguém embora, a pessoa sai por conta própria. Ao retirar sua proteção, a pessoa fica à mercê de tudo que é mal e aí enfraquece e sai. É triste? É triste. Nós não devemos nos animar com isso, mas devemos nos preparar para não acontecer com você. O modo diz: salve-se quem puder. Seu pai não vai te levar para o reino dos céus, sua mãe não vai te levar, seu amigo não vai te levar, teu pastor não vai te levar, a direção não vai te levar. Você vai sozinho para o reino dos céus, se você procurar merecer isso. Amados, guarde essas palavras em seus corações. E amanhã nós teremos uma outra mensagem a meditarmos, que é a respeito da testemunha fiel e poderosa, a nossa santa e querida avó Rosa. Para encerrar nossa mensagem, nossa reunião, ouviremos pelo coral Bênçãos Preciosas.
Prezados, tem um depoimento de fé, ficará ao conhecimento da igreja na reunião de amanhã. Quero agradecer a presença de todos, a reverência, o respeito, a atenção, não para com a minha pessoa, mas para com Deus, para com seus santos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria, para com Jesus, porque é eles que merecem. Amados, finalizando esta reunião, agradeço também a participação dos nossos irmãos do coral, presença dos nossos irmãos, membros que sempre nos alegra com a sua presença. Se porventura houver alguém que está nos visitando pelas primeiras vezes, para nós é motivo de muita alegria e satisfação. Está lançado o convite para que se sentir no coração o desejo de voltar mais vezes, para assim poder ir conhecendo mais a respeito de nossa igreja, de nossa fé, que está afirmada em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Santa Avó Rosa, consolador da promessa de Jesus, e Santo Irmão Aldo, pastor do rebanho apostólico, também promessa de Jesus, quando disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Meus queridos, para finalizar a nossa reunião, quero convidar o senhor e a senhora, você jovem que está sentado, a se posicionar em pé. Vamos fazer a nossa oração e encerrarmos a nossa reunião desta noite, estendo o convite para virem participar da reunião de amanhã. Todos em sentido de reverência, oremos. Santíssimo Deus, Pai Celestial, gratos ao Senhor pela oportunidade concedida a todos nós de estarmos participando de mais uma reunião, onde contamos com a inspiração, com a presença do Senhor, do Teu Divino Espírito, de Jesus, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, e de milhares de santos e anjos que estão conosco até este momento. Jesus bendito, tivemos a oportunidade de meditarmos na mensagem a respeito da Tua serva, o Consolador, que executou as suas funções aqui na terra. Juntamente com o Santo Irmão Aldo, fizeram segundo o que foi permitido por Deus, e continuam nos ensinando através desses boletins que nossa direção transmite a todos nós, nos relembrando as palavras do nosso Santo Irmão Aldo, as palavras da Santa Avó Rosa, os ensinos do Senhor e do nosso Deus. Os Teus filhos que aqui estão nesse momento, unidos e reunidos em Teu nome, em Tua presença, na presença de Deus, eles estão pedindo algo em favor de sua vida, e o Senhor sabe o que eles estão pedindo. Jesus bendito, aqueles que muitas das vezes são falhos, como todos nós somos, são fracos, como todos nós somos, mas o Senhor, o nosso Deus, não quer. Deus não nos criou para sermos fracos, para sermos dominados pelo pecado, para sermos derrotados pelas forças do mal. Não, o nosso Deus nos criou para sermos fortes, vitoriosos, guerreiros, para ajudarmos outras almas que estão sofrendo no mundo a agregar esse rebanho e um dia habitarem no reino dos céus, na corte celestial. Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, as Tuas filhas estão pedindo, às vezes as mães pedindo em favor dos filhos, das filhas, às vezes pedindo em favor daquele filho, daquela filha que não é da igreja, ou que já foi da igreja, mas por falta de vigilância, às vezes por duvidarem do poder da Senhora e do Santo Irmão Aldo, e por aceitarem aquilo que o mundo oferece, hoje estão lá no mundo sofrendo. Já foram felizes, mas hoje não são, e se pensam que são, estão enganados, pois no mundo não há felicidade. Mas aqui nessa igreja há. No rebanho do Santo Irmão Aldo há felicidade, há paz, há bênçãos para tantos quantos se convertam e se agreguem a esse rebanho pertencente ao reino dos céus. Esses que vieram até esse altar de graça e depositaram seus nomes nessa caixinha de pedido de oração, eu elevo minha mão, mas eu não conheço os nomes, não conheço as pessoas. A senhora que conhece, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo conhece. Então eu peço que interceda em favor deles diante do nosso Deus e de Jesus, e de acordo com seus méritos, com a justiça do Pai e do Divino Espírito, que eles alcancem aquilo que eles estão precisando para a sua vida, para a sua felicidade. Que eles entendam que nós estamos nesse mundo lutando não é contra nós mesmos. Nosso objetivo aqui não é cooperar com a derrota desta igreja, muito menos com a derrota do reino dos céus, mas é vencer as forças do mal, é cooperar para a vitória do reino dos céus.
Que eles entendam isto, Santa Rosa, que eles possam se dedicar inteiramente ao reino dos céus e parem de ignorar os teus ensinos, que são os ensinos transmitidos pela Senhora, mas é de Deus, é de Jesus, e que assim sendo, colocando em prática esses ensinos, eles gozarão de muita paz e felicidade. Te agradecemos por tudo, como servo da Senhora e do Santo Romualdo, dou por encerrar esta reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor para todos e até amanhã. Estamos chegando ao término de mais uma reunião apostólica. Agradecemos a sua preferência e lhes aguardamos nos próximos encontros.